Está no ar mais uma edição do Resenha das Gurias, o podcast de futebol feminino de GZH e da Rádio Gaúcha. Eu sou a Valéria Possamay, comigo está também a Carol Freitas. E mais um episódio chegando, minha gente, na grande parceria de Trilegal. Apoiar o futebol feminino é Trilegal. E hoje, como a gente faz aqui de vez em quando também no Resenha, vamos sair um pouquinho do Rio Grande do Sul, Carol Freitas? Vamos sair do Rio Grande do Sul para falar de um grande evento, de uma grande competição que vai ser organizada pela FIFA agora para abrir a temporada do nosso futebol feminino, o Mundial Feminino ou a Copa das Campeãs FIFA, né, como a galera preferir. E aí, bom, né? Temos uma convidada especialíssima vindo direto de São Paulo, a goleira Nicole do Corinthians, para conversar um pouquinho com a gente. Então, antes de tudo, te agradecer, Nicole, por nos atender, né? E te dizer que estás em casa, tá? Fique muito à vontade aqui no Resenha das Gurias. Oi, gente. Tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Vocês, todo mundo sabe, eu também sou do Sul, não sou do Rio Grande do Sul, mas sou de Santa Catarina, então acho que eu tô me sentindo um pouquinho em casa também. Estamos perto, né? Todo mundo aqui do ladinho. Sul, do ladinho. Muito bem. Nicole, acho que a gente pode até começar por esse assunto, né? Porque é uma temporada que já abre com uma competição que é importante. O Corinthians fazendo história mais uma vez, né? Quando a gente olha para o futebol feminino aqui do Brasil, vai ser o único representante brasileiro nessa competição que reúne grandes clubes, né? De 4 clubes, né? Mas de cada canto aqui do mundo inteiro. Mas para te ouvir, né, sobre essa preparação, as férias foram um pouco mais curtas. Como é que tá sendo essa rotina de treinos também? E até falando um pouquinho da tua volta também agora. As férias foram mais curtas e falei, não queria nem que tivesse férias, de tão ansioso que a gente tá para esse momento, né? Acaba que é uma grande competição. Todo mundo sempre sonhou e falou sobre isso, né? E quando eu cheguei aqui no Corinthians, era um pensamento e uma vontade muito grande das meninas. Então, que privilégio, né? Até meu, de estar lá nesse momento com o Corinthians. Tivemos uma preparação agora um pouquinho mais intensa, menos tempo de férias, mas acho que foi por um bom motivo. Estamos muito focadas, muito animadas, muito felizes com essa oportunidade. E ansiedade lá em cima, a gente não vê a hora de chegar o dia 28 para estrear também. E o que vocês estão esperando também, Nicole, dessa estreia, né? A gente até vê nas redes sociais uma movimentação, inclusive, da torcida, assim, da galera querendo estar também em Londres apoiando vocês. Mas o que vocês estão esperando desse primeiro passo, desse jogo contra o Gotham? Quais as expectativas? Ano passado a gente teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos, né? Fizemos 2 amistosos contra o Kansas e o Chicago Red Stars. Então a gente já experimentou um pouquinho do que é essa característica do jogo norte-americano, né? Então são equipes qualificadas, equipes extremamente físicas, até foi de extrema importância o amistoso que a gente fez, também já pensando no Mundial, né? Acho que vai ser um grande jogo. Já acompanha bastante a Liga Americana, né? A gente sabe da qualidade que elas têm. E acho que está todo mundo muito ansioso, com muita expectativa para essa estreia. Tenho certeza que vai ser um grande jogo. Por aqui a gente vem se preparando bastante. Já sentimos um pouco do que vai ser assim o jogo. Mas, claro, né? Tem aquele gostinho diferente por estar no Mundial, por tudo o que representa esse jogo. E até sobre isso, Nicole, o Corinthians, ao longo da sua história, né, também já tá um pouco calejado quando a gente fala de disputa em jogo único, né, de penalidades, né, de decisões mesmo. É um clube que tá acostumado a sempre chegar nas principais etapas das competições, né, sempre na decisão do título. E te pergunto, assim, o que é o diferencial de vocês para quando chega nesse tipo de jogo decisivo, que é um jogo apenas, né, não tem aquela margem para erro, especialmente agora começando a temporada. O que tu vê de diferencial no Corinthians em relação a isso? Porque a gente observa esse sucesso, né, ao longo dos últimos anos. Essa é uma boa pergunta, assim. Quando eu não estava aqui, eu me perguntava muito isso, né? O quanto o Corinthians cresce nessa fase de mata-mata, né? E eu até costumo brincar com as meninas que existem 2 campeonatos, né? Um pré-mata-mata e um pós-mata-mata, porque, meu Deus, o time se transforma totalmente. Eu acho que é muito sobre essa sede de vencer do Corinthians, né? O Corinthians ganhou tudo, continua ganhando e sempre quer mais. Eu acho que começa muito de mentalidade aqui dentro, sabe? De uma cobrança interna muito grande entre a gente, de entender a importância que tem
Cada fase, né, principalmente essa fase de mata-mata, claro, todas as fases têm a sua importância, mas quando chega a fase de mata-mata, parece que vira uma chavinha, assim, aqui no time, sabe? E isso é uma mentalidade coletiva. Quando eu cheguei aqui, comecei a entender um pouco, até sempre eu já citei em outras entrevistas, mas é uma pressão muito grande até treinar aqui, sabe? É uma cobrança muito interna, muito pesada das meninas entre a gente nos treinamentos. Eu acho que essa parte de mentalidade campeã, dessa busca constante por títulos, dessa cobrança já começando dentro dos treinamentos, eu acho que isso faz muita diferença quando chega nessas fases de mata-mata, que a gente sabe que são fases importantes e que também exigem muito mentalmente da gente, então acho que já começa sendo construído aqui dentro todos os dias nos treinamentos. Acho que é um diferencial bem grande do Corinthians e talvez explique um pouco de tantos títulos assim conquistados, né, dessa sequência tão grande de títulos que o Corinthians empilha aí durante os anos. E o que representaria para vocês, Nicole? Eu sei que vocês estão pensando primeiro nessa partida inicial, né? Nessa semifinal. Mas acho que às vezes, assim, para e a cabeça deve pensar nisso também. O que representaria para vocês a conquista do Mundial também, né? Pro clube, Corinthians, mas individualmente também, né? Para vocês. A gente sabe que estar nessa competição já é algo muito histórico. Mas quando vocês estão, né? Como a Valéria disse, o Corinthians sempre luta por tudo. Então, imagino que vocês já pensem também o que significaria conquistá-la. Me peguei pensando esses dias sobre, né? Falei, meu Deus, tipo, tinha grandes objetivos da minha vida aqui no Brasil, de conquistar Libertadores, conquistar Brasileiro. E quando a gente chegou lá, pensei, meu Deus, Mundial. Acho que era uma coisa que eu mesma nunca pensei que eu teria oportunidade de disputar o Mundial, né? Tava pensando como eu comemoraria, o que eu faria. Eu tô super ansiosa, super animada com o Mundial, né? Acho que ia ser o auge do auge da minha carreira, o melhor do melhor dos meus sonhos, sabe? Uma coisa que inimaginável. Acho que a gente começou agora, né, o trâmite de viagem e tal, a gente foi fazer um ensaio, entramos naquela cabine, assim, claro, simbólica de Londres, né, mas começamos a sentir um pouquinho desse gostinho de Mundial. E assim, acho que uma coisa inexplicável, sabe? Já vai dando aquele friozinho na barriga, aquela coisa diferente, diferente de tudo que a gente já viveu. Acho que ia ser o melhor do melhor do melhor dos meus sonhos, assim, uma sensação indescritível. O fato de estar lá já é uma coisa muito, muito boa, né? Muito importante, mas ganhar, assim, sério, acho que eu não consigo nem mensurar a felicidade que seria. E claro, pessoalmente é uma coisa, individualmente seria uma coisa que agregaria muito, né? Estar no elenco que está lá disputando, mas ter esse título lá na minha prateleira, acho que eu ia mostrar pro resto do mundo o resto da minha vida. E até falando um pouquinho também desse teu momento, Nicole, ser goleira, né, em qualquer time é uma posição que às vezes ela te leva do céu, né? Do céu ao inferno, de um jogo pro outro, né? Só pra gente ter uma ideia. A gente te acompanhou também sendo muito decisiva nos pênaltis, mas eu quero deixar essa pergunta pra depois. Mas pra te ouvir assim também, porque tu veio pra um clube que tem uma goleira que é uma referência e foi por muito tempo, ainda segue sendo, que é a Lelê. E com a responsabilidade, de certa forma, de substituir também a Lelê no gol do Corinthians. Como é que foi essa missão para ti, né? E também de buscar o teu lugar, não é à toa que tu foi eleita a melhor goleira do Campeonato Brasileiro do ano passado, mas como é que foi para ti também esse processo de cativar o torcedor, né? Com o teu desempenho, né? Dessa responsabilidade da meta do Corinthians. Como é que foi também esse processo para ti? Quando eu recebo a ligação do Corinthians, né, eu sabia que eu ia ter uma grande missão pela frente, né? Eu ia enfrentar a Letícia, goleira que dispensa comentários, né? Dispensa descrição aqui, e a Kemily acabando de ser convocada. Então, eu sabia que eu tinha uma grande missão pela frente. Eu aceitei o desafio, pensando que eu iria brigar entre elas para mostrar no meu trabalho que eu teria essa condição de talvez jogar, talvez assumir. Sabia que era uma responsabilidade grande, tipo, e seria muito difícil, sabe? Mas assumi isso. Falei pro meu pai, pai, será que eu devo ir? Será que eu não devo ir? Como vai ser? Como não vai ser? Será que eu vou me frustrar? Porque acaba que goleiro é uma posição difícil, né? Uma pessoa joga às vezes o ano inteiro e às vezes tu fica o ano inteiro sem jogar. E meu pai falou, não, Nicole, tipo, tu trabalha muito, acho que vale a pena tu ir. E claro, né, ninguém dispensa uma ligação do Corinthians, né? Mas
mas vim com essa missão, assim, sabendo dessa condição, sabendo que seria difícil. Procurei trabalhar muito, trabalhar muito, 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 muito. E quando eu tivesse a oportunidade, que foi o que aconteceu, falei, agora eu preciso agarrar e não soltar mais. E foi o que eu mentalizei todos os dias. E quando chegou esse momento, acho que girou muito em torno disso, né? Em fazer bons jogos quando eu tive a oportunidade. Tive a felicidade aí de ganhar alguns prêmios individuais, mas claro, né? É muito proporcionado pelo coletivo do Corinthians. Acho que esses prêmios, eles vêm muito por estar em finais, por disputar finais. Acaba sendo uma responsabilidade muito grande, né? Porque tem uma pessoa muito boa lá e tu tem que substituir tão bem quanto, né? E o torcedor do Corinthians, ele é muito exigente, né? Eles acompanham, eles cobram, eles são realmente estão ali o tempo todo. Então entra com uma pressão, uma responsabilidade muito grande. E eu procurei, assim, colocar também a minha personalidade lá dentro, sabe? Porque a gente acaba comparando muito o trabalho e tal. Então o meu pensamento foi de aproveitar a oportunidade da melhor maneira que eu tivesse, mas também de criar a minha identidade dentro do clube, né? Então acho que foi isso que eu fui fazendo. Cada goleiro tem uma característica diferente de jogo, né? Uma joga de um jeito, a outra do outro. Então eu quis trazer o melhor que eu tinha dentro da minha característica. Esse foi o meu pensamento, mas sim, no começo tem aquela pressão bem grande e tal, mas acho que o torcedor, assim, me abraçou muito bem. Acabei ajudando bastante durante a temporada, então o torcedor me abraçou, me apoiou. Eu acho que isso também fez toda a diferença lá. Mas, assim, no geral, eu procurei colocar a minha identidade lá no gol e acabou coroando aí com os títulos e com os prêmios que foram muito importantes para mim no ano passado. E como é que tu acha também, Nicole, que estar, né, num clube, como a gente acabou de falar, que tem muita competição em todas as posições ali pra jogar, fez com que tu amadurecesse a ponto de ser um destaque individual, né? Como a Valéria citou antes, tu foi eleita a melhor goleira do Campeonato Brasileiro na última temporada, em que vocês foram campeãs também. Mas como que tu acha que o processo também, né, de passar essas temporadas no Corinthians, com a régua muito alta ali em todas as disputas, fez com que tu amadurecesse também a ponto de chegar, assim, a ser a melhor goleira do futebol brasileiro? Olha, estar com boas pessoas te faz ser melhor. Então, a partir do momento que tu chega no campo e tu olha, por exemplo, beleza, hoje eu vou disputar a vaga com a Lelê. Só isso. E isso te faz, sabe, tu precisa ser melhor, sabe, te cativa a ser melhor, mas eu não digo só na minha posição, sabe? O nível do treino do Corinthians, ele é muito alto. A gente tem grandes atletas campeãs, atletas de seleção. Enfim, então, olha, boa parte do meu primeiro ano, treinar era muito mais difícil do que jogar. Posso afirmar isso com muita tranquilidade. Então, o fato de treinar em alto nível todos os dias, isso te desafia a ser melhor. E eu sinto que eu evoluo muito aqui no Corinthians por conta disso, sabe? Treinar em alto nível todos os dias, estar do lado de pessoas muito boas que acabam te influenciando muito também, te puxam para cima, te obrigam a ser melhor. Acho que isso influenciou muito também tive uma melhora muito grande, sabe? Influenciou muito na minha melhora, nas partidas que eu fiz. Acho que muito veio de ter um alto nível já todos os dias aqui para competir e para treinar junto. Eu vou voltar, Nicole, para minha pergunta sobre os pênaltis, tá? Porque eu acho que é uma das questões assim mais complicadas, né, na vida de um goleiro, porque claro que a responsabilidade tá lá com o atacante, né? Ou seja, quem for cobrar, o zagueiro, o lateral, enfim. Mas como é o treino, né? E a gente vê diversas vezes, né, quando tem cobranças de pênaltis em decisões, às vezes vaza a foto da garrafinha com a colinha ali, de como bate, né, o time adversário. Isso é muito na tua... o estudo. Como que tu faz isso e o que tu acha que é o teu diferencial, assim, para conseguir também, na hora da disputa de pênaltis ali, colocar medo mesmo em quem vai bater? Eu brinco que pênalti é loteria, né? Acaba que a gente se prepara da melhor maneira possível. Então, hoje é um jogo mata-mata, hoje tem a chance de ir pro pênalti. Eu digo em relação aos goleiros, né? Porque o treinamento, assim como as meninas, é sempre diário. Mas a gente se prepara, estuda o adversário. A gente tem toda a equipe do treinamento de goleiro. Então, tem o Ceará, o Lucas, o seu Guigui. As goleiras sentam, estudam e tal. E a gente tem uma noção, assim, mais ou menos do padrão, né? A gente tem números, estatísticas, onde bateu mais vezes, momento decisivo, bateu em que lado.
como a menina corre para a bola. Isso tudo são detalhes que a gente presta muita atenção e tenta usar como estratégia na hora de defender. Só que assim, lá na hora vai muito do feeling, sabe? Às vezes a menina, porque também tem o outro lado, né? A menina sabe que tu também estudou ela. Então, envolve muita coisa, né? Então, naquele momento, vai muito do teu sentimento também, de, putz, acho que eu tô sentindo que vai ali. Tu tem toda a informação para usar, e tem mais isso também, tem muito de instinto nas penalidades, sabe? Não é nada, meu Deus, agora desse é uma força superior, mas do que tu tá sentindo ali, sabe? O jogo, ele tem um calor, ele tem um contexto, né? Depende de quem é a batedora, qual é o pênalti, se é o primeiro, se é o último, se quem bateu antes perdeu, errou. Então a gente pensa em tudo na hora que a gente vai defender um pênalti. Eu, Nicole, particularmente, gosto muito de usar uma estratégia de tentar mexer mentalmente com as meninas, sabe? Eu acredito que o pênalti, ele é muito psicológico, então tem toda uma pressão da menina vir bater o pênalti, aquela caminhada eterna do meio do campo até a bola, sabe? Eu sei como é a pressão, né? Então, eu na minha cabeça não, né? Tem até estudos que falam sobre pênalti ser metade técnico e metade psicológico. Porque a técnica, as meninas, elas aperfeiçoam, elas batem aquilo, elas fazem aquilo todos os dias. Então, a batida, ela é afiada. O que conta muito é o quão tranquilo você tá para executar aquilo na hora num momento de pressão, né? Então, eu penso muito em tentar desestabilizar essa parte psicológica de alguma maneira. Eu gosto muito de falar com a menina e tal, às vezes entregar a bola na mão, a gente dá uma mexida lá no gol. Esse é a minha estratégia de pegar pênalti, mas vai muito do que está acontecendo no momento, sabe? Às vezes eu estudei a menina, eu aponto o canto que eu sei que ela pode bater, no intuito de fazer ela errar. Então, nesse momento, eu uso várias estratégias e tento ficar também tranquila, também, a gente também, né, vai usar estratégia tudo, mas a gente também não pode sair antes, tem um monte de coisa também. Tento me manter tranquila e ao mesmo tempo desestabilizar a menina de alguma forma. Pouca coisa, né? Pra se pensar na hora, Me né? parece muito fácil. Não, eu acho que assim, né? Se apontasse o canto que eu bato, eu acho que eu já ficaria nervosa ali. Já acabou ali. Já ia tropeçar na bola. Dá 2 toques, sei lá. Eu acho que assim, se apontar o canto que eu bater. Não, mas é só pra gente ter uma dimensão, né? Porque quando a gente fala que é uma grande defesa do goleiro, né? E às vezes se fala muito, porque o batedor bateu fraco, e às vezes acontece, tá? Enfim, é da vida, é do futebol, mas tem muito mérito do goleiro, né? E a Nicole trazendo esse relato, a gente tem uma dimensão, né? Eu não teria nenhuma capacidade, Tu não né? achas que tu seria capaz? Pegando todas as dicas aqui, a Nicole deu o gabarito pra ti. Né? É só aqui desse lado fazendo tese, né? E olhe lá. Mas eu queria te perguntar também, Nicole, a gente falou, né, agora dos pênaltis e antes de todos os teus atributos e diferenciais ali como goleira do Corinthians atualmente, mas eu queria te perguntar também, a gente vê muita movimentação nas redes sociais, especialmente na última temporada, pedidos mesmo da galera, para que tu recebesse uma oportunidade na seleção brasileira, pelo mérito e pelo que tu apresentou ao longo de 2025. A gente tá no ano que é a véspera da Copa do Mundo de 2027 e na nossa cabeça aqui, né, falando por nós, tem uma vaga que tá fechada, que é a da Lorena, mas as outras me parecem abertas. Te parecem abertas? Sim, com certeza. E aí eu queria te perguntar se é um objetivo que tu traça também para essa temporada de 2026, né? Trabalhar para talvez ganhar uma oportunidade, para conquistar um espaço e talvez ali em 27 estar, né, no elenco que vai disputar a Copa do Mundo aqui no Brasil, com a galera nas arquibancadas, fazendo festa e torcendo e apoiando. Mas, gente, 27 também não chega logo para a Copa do Mundo, né? Já tá todo mundo ansioso. Mas assim, eu, Nicole, gosto muito do que eu faço e eu respiro o futebol. Eu acordo pensando em futebol, durmo pensando em futebol. Gosto muito do que eu faço, isso é muito bom. Então eu traço grandes coisas para minha vida. Eu sonho muito em disputar um dia uma Olimpíada, uma Copa do Mundo. É um dos objetivos que eu tenho de vida, assim, sabe? Eu não quero terminar minha carreira sem ter oportunidade de experienciar um momento como esse. Acho que seria talvez mesmo nível ali do Mundial que eu citei no início, tá lá na prateleira de cima, assim, top coisas que eu, assim, zeraria minha vida, brincando assim, né? Mas eu tenho, sim, muita vontade. Acho que a seleção, ela acaba sendo sempre a consequência de um bom trabalho feito no clube. Então, o meu foco é sempre não pensar, preciso ser convocada, preciso não sei o quê. O meu foco é sempre, não.
preciso desempenhar bem no clube para, quem sabe, ter uma oportunidade. Então, esse sempre é o meu foco. Sonho muito com seleção, né? Acho que o atleta também que não sonha em estar lá é loucura, né? Acho que é o objetivo de todo mundo. Mas penso muito, seria muito, muito feliz, mas acho que antes da seleção sempre vem um trabalho bem feito no clube, que é isso que vai me qualificar para, quem sabe, um dia ter uma oportunidade lá. A gente já falou, né, muito sobre gol, pênaltis, carreira, mas, Nicole, pra gente ter o norte disso tudo, como que aconteceu a posição na tua vida, como surgiu o futebol na tua vida também, pra gente ouvir um pouco mais da tua história, sempre foi goleira, a gente ouve aqui de vez em quando. Do inicinho, né, de como começou tudo. Às vezes a gente ouve aqui que tem um atacante que já jogou no gol, mas como é que foi tudo isso pra ti? Costumo brincar que foi amor à primeira vista, porque eu vou contar a história, mas eu sou de Itaió, né? Então é uma cidade bem, bem pequena do interior. E eu tenho um irmão gêmeo, então Nicolas e Nicole. E a gente costumava fazer tudo junto, sempre junto, sempre junto. Então, ia na escola, sentava um atrás do outro, ia para curso de inglês, ia um junto com o outro. E um dia meu pai quis botar ele na escolinha de futebol. E como uma cidade bem pequena, não tinha turma feminina. E aí eu bati o meu pé e falei pro meu pai, pai, também quero ir. Eu vou, não sei o quê. E aí meu pai falou, não, tá bom, eu vou. Meu pai também, assim, gosta muito de futebol, então ele nem hesitou em perguntar, né? Ele foi e perguntou, né, porque era o Zanato e o Copelli que coordenavam a escolinha lá. E ele perguntou se eu podia participar do treinamento, porque era uma coisa um pouco incomum, assim, né? Ainda mais lá na cidade. E aí eles autorizaram e tal. E aí no primeiro dia que eu pisei, era futsal, né, na quadra, metade da quadra tinha os goleiros treinando e metade da quadra tinha o pessoal de linha, né, o pessoal do meio, assim. E aí eu bati o olho do outro lado, nos goleiros treinando, e aquilo me encantou. Eu não sei o que aconteceu, por isso que eu brinco que foi amor à primeira vista. Assim, meu olho brilhou. Eu achei legal o jeito que eles treinavam, era diferente, tinha cone colorido, era uma coisa mais legal, sabe? E aí eu treinei nesse primeiro dia na linha, e daí quando acabou o treino eu falei pro meu pai, posso treinar do outro lado na próxima vez? E aí eles autorizaram e tal, até, claro, né, por ser menina e tal, mas eles não hesitaram, me apoiaram o tempo todo. E foi ali que começou. E depois disso, nunca mais fiz um treino na linha, acho que eu brinquei, sou ruim na linha, mas foi justamente por isso. Desde o meu primeiro dia eu bati o olho e sabia que eu queria ser goleira. E quando tu começou a querer ser goleira, Nicole, tinha alguma goleira ou algum goleiro, né? Que a gente sabe que às vezes é mais acessível, assim, né? Quando vocês eram crianças, assim, tu ainda é jovem, né? Não é... Talvez tenha sido mais fácil assistir futebol feminino do que outras atletas, mas tinha alguma goleira ou algum goleiro que te inspirava, assim, que tu assistia na TV e tu pensava, esse aí é bom, quando eu crescer quero ser igual? Na minha época, era Hope Sol, estourada nos Estados Unidos. Cássio, né, acabando com o Mundial, muito, muito famoso. Neuer também no seu auge desde lá. Então, cresci acompanhando grandes goleiros, a Bárbara na seleção também. Essa foi mais ou menos a minha geração, a geração que eu cresci assistindo e me inspirando. Claro que depois a gente acaba tendo algumas outras referências, né? A gente acaba olhando um pouco mais criticamente para o futebol, né? Então, pode ser modinha, mas o Neuer, sim, é um grande goleiro, muito completo, que tem muito a acrescentar para a gente. Mas, assim, cresci vendo e me inspirando em grandes goleiros. A própria Letícia, né? Aqui do Corinthians, que hoje eu tenho a oportunidade de compartilhar. Muito legal, mas também foi uma grande goleira que eu acompanhei, então tive excelentes referências aí na minha jornada. E até, Nicole, queria sair um pouquinho assim da posição agora, mas pra gente falar do Corinthians e do futebol paulista como um todo, né? Tu é aqui do sul do país também, eu acho que tu vai entender. Quando a gente olha hoje pro futebol nacional como um todo, a gente vê o protagonismo, né, de São Paulo, seja
pelo trabalho que faz o Corinthians, mas também outras equipes que agora também estão fazendo frente. O investimento da Federação Paulista, que é alto, né, quando a gente fala de premiação, mas não só o investimento, mas a organização também dos campeonatos. E a gente já viu nos últimos anos alguns clubes rompendo essa bolha, digamos assim, do eixo ali Rio-São Paulo, com o Inter, que conseguiu fazer isso lá em 2022, quando chegou até a decisão, o Cruzeiro também fazendo isso. Como é pra ti, assim, tá nesse que a gente considera o centro, né, do futebol feminino? O que tu vê de diferencial em termos de Corinthians, mas também do futebol paulista? E como tu vê também outros clubes, né? A gente falou do Inter aqui, do sul do país, mas também do Cruzeiro também chegando. Como é que tu vê esse movimento também do futebol feminino aqui no Brasil? Eu acho que os clubes começaram a entender que precisam de organização e investimento para chegar em finais, para ter um time competitivo, enfim. E eu acho que São Paulo, o Corinthians, assim, não puxando o saco, né, mas realmente é um dos pioneiros nisso, né? É um time que retornou com o projeto, investiu e foi constante nesse investimento. Então a gente vê muito time, por exemplo, investindo, depois reduzindo verba, depois não mantendo essa constância, né? Então acho que aqui em São Paulo muitos times mantiveram essa constância. O próprio campeonato também ajuda muito, né? Hoje, por exemplo, a Federação Paulista fiscaliza os clubes que vão participar para saber se o clube tem a mínima condição de disputar um campeonato paulista. Então, quão legal é isso, né? Quão importante é isso, né? Que claro, que sirva de exemplo para todos os estados, mas eu vejo como a importância dessa constância, sabe? Do investimento, de um planejamento, de se manter constante nesse trabalho, porque o Corinthians também não retornou com o projeto ganhando tudo. Foi se estruturando, até chegar num patamar que tinha um time competitivo, ganhava tudo e manteve isso. Então, acho que os times começaram a entender a importância que tem isso. E a gente teve o exemplo por exemplo, do Cruzeiro, que fez o planejamento, investiu e já colheu bons frutos. Eu acho que serviu de exemplo para muitos clubes, e isso acho que é muito bom para a modalidade no geral, né? Acho que a partir do momento que a gente tiver competitividade dentro do campeonato, ele se torna atrativo para quem está assistindo, para quem está consumindo o futebol feminino. E eu espero que, assim, todos os clubes entendam essa importância, não só um ano outro ano outro. Espero que todos tenham essa virada de chave para entender o quão importante é se manter constante no projeto de futebol feminino. Antes da gente fazer as nossas perguntas tradicionais aqui, eu queria te fazer uma pergunta, Nicole, que se a gente não fizer, a torcida do Corinthians que assiste ao Resenha vai a surtos. Que é se tu tá 100%, né? A gente sabe que tu teve uma lesão ali no final da última temporada. Lemos na mídia que tu já voltou a treinar, mas a pergunta que não quer calar é se tá 100% recuperada, à disposição, quais são as condições hoje? A gente tem que estar, o Mundial tá aí. Não, brincadeira, mas sim, a gente acabou acelerando um pouco o processo, né? Pensando já no Mundial, até porque não é só estar recuperada, tem que estar treinada bem, né? Em condições de jogo. Mas agora já tô liberada, treinando com o grupo e aí deu tudo certo. Ainda tinha essa indecisão, porque foi uma cirurgia delicada, né? Cirurgia é sempre delicada, a parte ligamentar e tal. Mas a gente trabalhou bastante, deu bastante ênfase ali na recuperação e deu certo. Agora já tô treinando e 100%. Nicole tá com a malinha dela pronta, tá? Era isso que vocês queriam saber. Riscando os dias no calendário. Isso aí, tá tudo certo. Coração a mil. Nicole, é o seguinte, ninguém passa por este Resenha das Gurias sem responder 2 perguntas. Que agora é o momento da resenha mesmo que a gente quer saber. Quer fazer a primeira, Carol? Vamos lá, então. A primeira pergunta que queremos muito saber é quem é a Nicole na resenha do vestiário. Se tu é mais quietinha, se tu é mais da resenha, da música, da caixinha, da dancinha. Quem que tu é ali no bastidor, no vestiário do Corinthians? Olha, dançar eu confesso que não é o meu forte. mas eu gosto bastante de conversar. Até brincam que eu falo demais. Eu gosto bastante de conversar, tô sempre cutucando alguém, brincando com alguém. Alguns momentos pré-jogo, assim, eu fico mais concentrada, mais na minha, já mentalizando bem o jogo.
Mas eu gosto da resenha, gosto de estar conversando, de estar incomodando os outros. Isso me faz feliz. Muito bem. E a segunda pergunta que é o seguinte, né? Quem é a mais resenha, ou se tiver também mais de um nome, quem são as mais resenhas do vestiário, né? Do vestiário ali do Corinthians? Aqui no Corinthians a gente tem umas figurinhas carimbadas, né? Que elas ficam sempre rindo, fazendo a gente rir. Olha, eu posso citar a Jaque, a Vic e talvez a Gi Fernandes. Acho que elas são ali as que estão sempre puxando a comissão de frente da resenha. Os destaques da resenha. Só anotados, muito anotados. Nicole, mas para te agradecer muito, né, por disponibilizar esse tempo para conversar conosco no meio dessa preparação, uma preparação tão importante, né? Vem um calendário aí também com muitas competições para o Corinthians. Te desejar uma recuperação completa também, um grande ano, né, Carol? E dizer que estamos sempre aqui. Exatamente, porque vários assuntos a gente podia ter tratado também. A Nicole disserta muito bem, então muito bom ouvi-la sobre os assuntos que a gente trouxe, mas vários a gente ainda pode ir num próximo resenha, Num próximo, né? Quem sabe presencial, né? Exatamente. Mas te agradecer muito, Nicole, né? Desejar boa sorte pra ti, pra vocês, né? Nesse Mundial. Corinthians é o Brasil no Mundial, então estamos na torcida pra que dê tudo certo. E conte com a gente também, né, Valéria, pro que precisar. E antes de finalizar com a Nicole, agradecer também a assessoria, né? O Will, que fez a ponte, o Vini também do Corinthians, que nos ajudou. E é isso, Grandes obrigada. Parceiros, né? Grandes parceiros. Exatamente, nos ajudam bastante. E obrigada e boa viagem, boa sorte, né? Contem conosco pro que precisar. Gente, eu que agradeço. É sempre bom estar participando de programas do futebol feminino. Eu fico muito feliz de verdade. E bora torcer pra gente no Mundial. Tenho certeza que a gente vai representar muito bem o Brasil lá. E vai Corinthians. E depois desse bate-papo com a Nicole, vamos trazer aqui também, Carol, a agenda, né, pra torcida do Corinthians, mas torcida em geral, né, pra gente acompanhar também o único representante brasileiro neste Mundial. Exatamente. Então o Corinthians enfrenta o Gotham, como a gente falou, né, no dia 28 de janeiro, às 9h30 da manhã. E aí, se vencer, enfrenta o Arsenal, ou o Asfar, ou ASFAR, do Marrocos, pela disputa do primeiro Mundial ou da Copa do Mundo das Campeãs da FIFA. Que baita torneio, né? Uma novidade também pra gente acompanhar agora nessa versão mundial de clubes do futebol feminino. E também, no último episódio, a gente trouxe aqui, e acompanhando também sobre isso, a Carol Freitas trouxe a informação nesses últimos dias, de uma movimentação no departamento de futebol feminino do Inter, hein? A dança das cadeiras nesse início de temporada tá uma loucura, né? Então, pra situar a galera que não assistiu ao último Resenha das Gurias, o Grêmio fez mudanças no departamento feminino e aí foi lá no Cruzeiro e buscou a Bárbara Fonseca, que foi vice-campeã com as Cabulosas na última temporada. Aí o Cruzeiro ficou sem uma referência. Veio no Inter e buscou a Luísa Parreiras. Então, Bárbara Fonseca no Grêmio, Luísa Parreiras no Cruzeiro e o Inter agora vai ao mercado em busca de uma figura, de uma referência, de uma gerente de futebol feminino para essa temporada de 2026. Então, assim, ó, muito movimentado esse início de ano e a bola nem começou a rolar ainda, né, Valéria? No próximo mês, né? Estamos esperando a tabela aí da nossa amiga CBF. Ansiosamente. Muito bem, lembrando mais uma vez aqui, claro, né, toda a cobertura do futebol feminino lá em GZH, na Rádio Gaúcha, aqui também no Resenha com as atualizações. Lembrando sempre a nossa grande parceria que tem Trilegal, com respeito e igualdade, a vida é Trilegal. Trilegal, porque apoiar o futebol feminino é Trilegal. E Trilegal é o Resenha das Gurias que volta na próxima semana. Beijo, Esgu!